A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre autorização. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quanto maior o desenvolvimento interno do indivíduo, mais elevado é seu universo de discernimento. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre autorização. Sim, é que nada acontece sem autorização, ou seja, no mundo espiritual as coisas só ocorrem com a autorização dos superiores. Ou você acha que vai poder continuar suas obsessões como bem quer? Se for assim, tenho que lhe dar alta, porque o que não falta na Terra é gente querendo ser obsidiado. Ou seja, nós continuamos então com aquele diálogo, né, de um desencarnado, de um processo obsessivo do programa de ontem. Não consigo entender, não consigo. Entenderá, você é um rapaz esperto e inteligente. Dentro de 3 dias, retornarei aqui para saber o seu estado. Antes disso, nem pensar. Porque o ambiente na Terra não dá para qualquer um nesses dias carnavalescos. A preferência é para os antigos chefes e negociadores, que serão muitos deles socorristas nas várias atividades erguidas nessa época. Nós sabemos, através de informações detalhadas, que o médico, quando aqui encarnado, Dr. Bezerra de Menezes, continuou trabalhando no mundo espiritual, tem uma equipe de socorristas, exatamente para trabalhar assiduamente no carnaval com os desencarnes em massa, né? Por overdose, acidentes automobilísticos e outros mais. Então imagina o quanto nós damos trabalho ainda para o mundo espiritual. Notei que Ezequiel era um paciente em recuperação lenta, porém auspiciosa. Ao sairmos da alta, tivemos alguns breves momentos de conversa e pude então me inteirar dos detalhes. Veja só, Emance, ainda que há quem pense nos centros espíritas que nós podemos fazer tudo por aqui no mundo das almas, com essa tese absurda, muitos trabalhadores e grupos inteiros têm se afastado da mediunidade socorrista, alegando que o plano espiritual pode atender a tudo sem a participação humana.
Existem algumas pessoas que acham, não, lá no mundo espiritual eles resolvem. Ora, é preciso muitas vezes o choque anímico, o contato com o encarnado, até mesmo para ele sentir que está fora do corpo físico. Compreensão, doutor Inácio. Mal sabem os homens o que significa para milhões de corações apegados à matéria o simples contato com o corpo físico de um médium. Não seria o caso de enviarmos algo por escrito a nossos irmãos na Terra? Se você quiser abrir o véu. Eu, de minha parte, tenho levado as informações que posso, todavia, já vejo um monte de lenha armada entre os puristas da doutrina para esses médium e espírito. Já há quem diga no plano físico, depois das obras que enviei, que o doutor Inácio não ficou louco quando no sanatório de Uberaba, mas sua loucura surgiu depois de morto. Que é nada, doutor, é que tudo tem a sua hora. As pessoas, comentários jocosos e tudo mais. Contudo, se desejar transpor as convicções, explique que os fenômenos assemelham-se muito com vampirismo, no qual os espíritos sugam forças e sensações dos corpos físicos. Essa vampirização acontece muitas vezes quando há um acoplamento de mente a mente de um espírito desencarnado, por exemplo, ligado ao alcoólico. Então, ele fica ali sentindo o odor do licor, né? E com isso vampirizando as energias do encarnado. E assim, aqueles que comem demasiadamente, uma série de outros problemas. Aqueles que estão ligados às áreas sexuais, em desequilíbrio. A diferença é que fazemos um trabalho de alocar o desencarnado nas energias grosseiras emanadas do corpo do médium, no intuito de aplacar necessidades muito específicas de almas ainda não muito presas às sensações. Elas estão presas às sensações e não às verdades eternas, né? A um amadurecimento maior. Isso não daria um efeito contrário, ou seja, a entidade auxiliada não ficaria com mais desejo ainda de continuar cultivando essas impressões? Bom, o corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício. Talvez Hermace, o mais velho vício de todos, exclamou o experiente diretor em tom quase poético. A psicofonia ainda é uma mediunidade muito necessária. Será isso? Como fala os umbrais, sem nenhum exagero, os médiuns nessas circunstâncias se tornam servidores de espíritos necessitados. Então nós estamos vendo como é o diálogo de um instrutor espiritual do plano astral, né, com os medianeiros, com os encarnados aqui na Terra, mostrando, explicando esse processo, principalmente um recém-desencarnado, porque leva consigo todas as percepções ativas ainda do corpo físico, está muito ligado, né, à última indumentária que ele usou, há uma série de viciações. Não é fácil o desprendimento de um espírito após o seu desenlace. Somente aqueles que estão muito mais adiantados do que nós, esses têm uma passagem mais tranquila. Nós ainda entraremos num estado de perturbação. Por isso que nós aconselhamos sempre a não nos envolvermos tanto com as coisas da matéria, no sentido de apegarmos, porque estamos aqui apenas de passagem. E às vezes também existem muitos melindres, tanto no meio espírita quanto nas demais religiões. Existem também até mesmo no plano astral, para os recém-desencarnados. Por que nos ofendemos? Porque temos tanta suscetibilidade em relação a tudo que nos cerca. Quais as razões de encolarizarmos perante fatos desagradáveis? Eis 3 perguntas para as quais devemos dirigir nossa meditação, caso queiramos entender, e que se passa conosco nos desafios do progresso espiritual. Iniciemos nossa ponderação conceituando a palavra ofensa. Existem ofensas por razões naturais, provenientes de instinto de defesa e preservação. Sim, essas são favoráveis, são necessárias, né? Essas devem sempre existir. Através dessas agressões, recebemos da mente os sinais de alerta para avaliarmos com melhor exatidão a conveniência
e o grau de perigo ou importância do que nos cerca. É natural nos ofendermos com palavrões que causam dores aos ouvidos sensíveis. É natural que nos ofendemos ao ver dois seres humanos se agredirem. É mais do que justo que nos ofendamos e tenhamos raiva ao sermos assaltados em uma rua. Será muito natural nos ofendermos quando fomos injustamente julgados pelas pessoas que nos conhecem. São situações difíceis, né? E às vezes nos sintamos realmente ofendidos. A ofensa tem sua faceta benéfica, porque não devemos aceitar tudo que acontece à nossa volta passivamente, uma reação que nos faça sentir lesados ou ameaçados. O objetivo desse sentimento será sempre de nos colocar a pensar na elaboração de uma conduta ajustada à natureza das agressões que sofremos. Portanto, é natural, muitas vezes, as nossas reações, né, sobre as ofensas. O que a gente não pode é conservar aquilo dentro de si por um período longo, porque isso realmente faz muito mal. Contudo, larga diferença vai entre a ofensa natural e o melindre, que é a relação neurótica às ofensas. Melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade que dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos do meio. Pequenas atitudes ou delicadas situações são motivos suficientes para que o portador do melindre se agaste terrivelmente, fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção com os fatos e as pessoas que lhe foram motivo de incômodos e contrariedade. Assim, aumenta a intensidade do fato e desgasta-se afetivamente através de imaginações febris sobre a natureza das ocorrências que lhe afetaram. Sabemos que a mágoa é o peso energético nascido das ofensas transportadas conosco dia após dia, como fosse um colesterol da alma, causando-nos males no corpo e no espírito. Sabemos também que a irritação é como se fosse dura martelada no sistema nervoso, levando-nos ao estresse e perda energética. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Compreendamos algo sobre os mecanismos da ofensa e da cólera para avaliarmos sobre as razões que nos inclinam para essa atitude de desamor. E fazendo assim, procuremos igualmente, através do melhor entendimento, oferecer a nós próprios o corretivo para os problemas de melindre e contrariedades do dia a dia. Primeiramente, deixemos claro que na raiz do melindre e da ofensa está o orgulho. Vejamos o que nos diz o codificador a esse respeito. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja. A seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente, o torna egoísta. O que está por trás da grande maioria das ofensas humanas são as contrariedades, ou seja, tudo aquilo que não acontece como se gostaria que acontecesse. Contrariar para a maioria das criaturas significa ser contra aquilo que se espera, ser nocivo aos planos pessoais, ser prejudicial, ser desvantajoso. Nessa ótica, tudo aquilo que não ofereça alguma vantagem na nossa forma de conceber os benefícios da vida é algo inoportuno, indevido, que não deveria ter ocorrido, gerando reações no mundo íntimo, cujos reflexos poderão ser percebidos na criação de sentimentos de pessimismo, infelicidade, desapontamento, animosidade, tristeza e rancor. Excetuando alguns casos de educação mal orientada na infância, esse vício de não ser contrariado foi adquirido pelo espírito em suas diversas vilegiaturas reencarnatórias, nas quais teve todos os interesses pessoais atendidos a qualquer preço. É o velho hábito da satisfação plena dos desejos da personalidade, que, dispondo de poder e recursos, não hesitou em colher
sempre para si mesmo, os frutos dos bens divinos, que foram confiados nas transatas experiências. Hoje, renasce em condições que limitam suas tendências da saciação egoísta, instaurando um delicadíssimo sistema de revolta silenciosa, quando não consegue o atendimento de seus interesses, experimentando uma baixa tolerância a frustrações. Essa revolta é o movimento interior de repúdio da alma aos novos quadros da vida que é lançada, nos quais é compelido pela força das circunstâncias a aprender a obediência aos ditames da lei natural, nem sempre afinados com seus gostos e aspirações individuais. Esse é o preço justo que pagamos pelo costume de ser atendido em tudo o que queríamos no pretérito, quando deveríamos ter aproveitado as ocasiões de fartura e liberdade para sermos atendidos naquilo que fosse o melhor para todos. Assim, a alma passa hoje por uma série de pequenas ou grandes situações na vida, se ofendendo e irritando com quase todas, desde que contrarie seus interesses individualistas. Um singelo ato de esquecer um documento ou ainda o simples fato de não ser correspondido num pedido a um familiar, ou mesmo não ter sido escolhido para assumir a presidência da tarefa espírita, todos são motivos para a irritação, o desgaste e a animosidade, podendo chegar às raízes da ofensa, da mágoa e do desequilíbrio. O estado íntimo, nesse passo, reproduz a nítida sensação de que tudo e todos estão contra a sua pessoa, e fatos corriqueiros podem se tornar grandes problemas, enquanto os grandes problemas podem se tornar tragédias lamentáveis. Os prejuízos desse hábito não cessam com as contrariedades, porque não se consegue improvisar defesas para um condicionamento tão envelhecido de hora para outra. Uma faceta das mais comuns desse estado de suscetibilidade dos fatos da vida pode ser verificada na neurose de controle, a qual pode ser entendida como a atitude de tentar levar do vício de não ser contrariado. Mas não para por aqui essa sequência de expiações na vida íntima. O esforço em controlar tudo para que as coisas aconteçam a gosto tem como principal metamorfose a preocupação. Preocupação é o resultado de quem quer ter o domínio sobre tudo da sua existência. Surge inesperadamente ou por uma razão plausível, mas é em muitas ocasiões o resultado oneroso dessa necessidade de tomar conta de tudo para não acontecer o pior, o inesperado. Classifiquemos com maleabilidade nas conceituações 3 espécies de dramas que vivem os contrariados. Contrariado crônico é aquele que não aceitou o próprio ato de reencarnar, já trazendo impresso na aura o clima de sua insatisfação que irá refletir em todas as suas realizações, casos como esse tendem a transtorno de natureza mental. Colecionador de problemas é aquele que traz de outras vivências corporais o vício da satisfação de interesses pessoais e que busca seu ajuste com os atuais quadros de limitação na reencarnação presente, desenvolvendo a preocupação com problemas reais e irreais, em razão de tentar um controle sobre-humano nos fatos naturais da existência. O adulto frustrado é aquela criança que foi mal orientada, que teve quase todos os seus desejos e escolhas atendidas, criando ausência de limites e baixa resistência à frustração. Foi a criatura impedida pelos pais de se frustrar com os problemas próprios das crianças. Em qualquer uma das situações citadas, o sentimento de ofensa será parte comum na vida dessas criaturas, podendo suscitar pequenas ocorrências de decepção rotineira ou ainda dramas dolorosos da psicopatia, conforme as tendências e valores de cada espírito. A psicopatologia do futuro verá na contrariedade
uma grave doença mental e a etiologia de severos transtornos da alma. O que importa a todos nós é o ingente trabalho de renovação no campo dos nossos interesses, afeiçoar-se com mais devoção a aceitar as vicissitudes da vida, com resignação e paciência, fazendo o melhor que pudermos a cada dia em busca da recuperação pessoal, otimismo ante os reveses, trabalho perante as perdas, confiança de boa convivência com os amigos de ideal, serviço de amor ao próximo, instrução consoladora, fé no futuro e boa dose de humildade são as medicações para as ofensas e ofendidos na doença do melindre. Ofendermos-nos é impulso natural em vista dos direcionamentos que criamos nas rotas do egoísmo. Contudo, Deus não criou um sistema de punições para seus filhos e nos concede a todo instante o direito de perdoarmos. E perdoar, acima de tudo, significa aprender a aceitar sua vontade sábia e justa em favor de nossa paz, na construção de dias mais plenos em sintonia com grandes interesses do Pai. A pensadora californiana Louise Hay define que suas crenças são ideias, pensamentos e experiências que se tornam verdade para nós. As crenças que cultivamos são muito importantes no processo do crescimento espiritual. Ter a certeza de que vamos alcançar nossas metas íntimas é tão importante quanto alcançá-las. A reforma íntima, assim como qualquer projeto na vida, exige otimismo e fé para alcançar seus objetivos. Só será concretizada através de uma relação de confiança conosco mesmo. É a crença de que somos capazes de livrarmos dos males que nos acompanham nas milenares experiências. Muitos idealistas orientados pelos roteiros de melhoria espiritual, mas tomados de escassa autoestima, sucumbem sob o peso dos monstros da culpa e da vergonha, estabelecendo ideias de inutilidade e desistência através da ampliação dos montes dos obstáculos inferiores. Supervalorizam suas imperfeições através de excessivo rigor consigo mesmo, instalando um circuito mental de inaceitação e desgosto, a um passo do desespero e do desânimo como os nobres ideais de transformação e melhoramento, gerando um clima de derrotismo e menos-valia de si mesmo. De fato, a sensação de frustração acompanhará por muito tempo nossos esforços de progresso em razão das opções que fizemos nos sombrios vales da ilusão e da queda. Fortes condicionamentos exprimem-se como os traços marcantes da personalidade que contrariam as mais sinceras intenções de aperfeiçoamento. Isso, porém, é o preço justo que temos que pagar perante a vida pelo plantio do bem em nós mesmos. Valorizemos aquilo que gostaríamos de ser. Contudo, valorizemos também o que já conseguimos deixar de ser, aquilo que não nos convinha. Valorizemos a luz que há em nós e com ela que resgataremos a condição de criaturas em comunhão com as sábias leis do Pai. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A glória do esforço. Toda vez que as lições do doce Rabi da Galileia são colocadas na pauta das reflexões humanas, os comentários que se ouvem a respeito de sua inadequação à vida atual são muitos. Falam que é quase impossível praticar as lições da Boa Nova neste mundo, avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Neste mundo em que o que vale é a conta bancária poupuda, roupas caras, o último modelo do carro, a maioria das criaturas vive na indiferença e no endurecimento. A respeito de tais questões, conta-se que em tempos antigos existia um grande artista que se especializou na harpa. Tamanha era a perfeição com que executava as peças musicais,
que pessoas importantes vinham de longe para ouvi-lo. Senhores de terras estranhas vinham até sua moradia em caravanas, somente para escutar as suas sublimes execuções. Graças a isso, o mestre da harpa fez fama e fortuna. Comentava-se que não havia ninguém na terra que o pudesse igualar na expressão musical. Esse músico possuía um escravo para seu serviço pessoal. Era ele quem servia água, frutas e doces aos convidados. Com uma aparência um tanto tola, nunca conversava. A harpa do seu amo, contudo, o atraía. E por vezes, ele olhava fascinado para as mãos do artista, dedilhando o instrumento em quase adoração. Certa noite, o artista voltou para casa bem mais cedo do que se esperava. Ao adentrar nos jardins, percebeu que uma melodia celeste estava no ar. Alguém tocava de forma magistral na casa solitária. O artista se comoveu. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Ou quem sabe, seria um anjo exilado na terra que assim expressava sua grandeza através das notas musicais? Sensibilizado por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao seu, avançou devagar para não ser percebido. Qual não foi a sua surpresa ao verificar que o harpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo. Usando os minutos que lhe pertenciam por direito, sem incomodar ninguém, ele exercitava as lições do seu senhor há muito tempo. O artista generoso e famoso decidiu libertar o escravo, conferindo-lhe posição ao seu lado nas apresentações musicais dali por diante. A aquisição de qualidades nobres se dá pelo esforço, da mesma forma que pelo exercício se adquire maestria em uma arte. Toda criatura que utilizar as horas que dispõe na harpa da vida com sabedoria, depressa absorverá a grandeza e a sublimidade de que falam os evangelhos e se tornará um representante dos céus perante os seus irmãos na terra. O tesouro das horas é distribuído de forma generosa a todos. Cada um faz dele o que bem entende. Quem trabalha somente pela paga que recebe, quem não aproveita a oportunidade das horas para crescimento pessoal, de verdade, nada terá além do salário do mundo. Investir em si mesmo, na sua reforma pessoal, interessar-se pelos outros e se doar, é condição que todos podemos desfrutar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados e queridos irmãos em Cristo, se as criaturas afirmarem idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Portanto, todos nós, independente mesmo da idade, temos direitos à felicidade, a amar e ser amado. Respeitemos os mais velhos e que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para